Pessoal, eu já dei start aqui no início da gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar as diretrizes do Senai em Digital e eu tenho um recado aqui para vocês aqui especial do workshop, tá? Que a gente vai ter na quinta-feira, tá? Já que eu dou mais detalhes sobre ele. Caroline já colocou na área na sala aí a inscrição, tá? E o link de entrar aí do Teams. Compartilhar aqui com vocês as diretrizes. E aí, daqui a pouquinho eu dou o recado para vocês, tá? Assim que terminar aqui os recados aqui da plataforma. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, pessoal, eu não sou o Sérgio Foguetes, não, mas vamos aos recados da paróquia. Ele sempre fala isso, né? Falava isso lá no Flow. Vamos aos recados aqui do Unidigital, das novidades que a gente tem essa semana aqui. Ó, a aula de vocês, normalmente, né, aqui da unidade de Mineiros, né? Normalmente a EAD é na segunda-feira. Eu estou vendo aqui, né, pelo cronograma, a aula, o presencial, geralmente é terças e quartas-feiras. Daí eu pedi, a Caroline já colocou logo cedo aqui, ó. Nós vamos ter no dia 27, tá? Dia 27 vai dar na quinta-feira, então é perfeito, ó. Vocês não vão estar em aula AD, né? Porque ela está acontecendo agora, ou seja, dia 24. E também nem no momento presencial, ou no momento presencial, né? Que o de vocês acontece na terça, que é amanhã, né? 25. E geralmente nas quartas-feiras, que vamos ver se você tem no dia 20. Vocês têm alguma no dia 26 aqui. Ó, vocês têm no dia 25 amanhã, né? Aí na Unidade Mineiros e no dia 26 também. Daí, pessoal, vai ter um evento. Aí esse evento, ele é semelhante à nossa aula EAD aqui, tá? É o primeiro workshop EAD, ou seja, o primeiro workshop à distância. Todos os anos, geralmente, no ano passado a gente teve um, tá? Só que ele acontece um único dia, porque vem um professor especialista, ele vem falar, né, para vocês das novidades, né? No caso do dia 27, ou seja, na quinta-feira, vai ser AD, vai começar das 19 às 20 horas, semelhante ao workshop que a gente teve aqui. Ah, não, infelizmente vocês não participaram, que estava no período lá de pré-matrícula, né? Mas calma que próximo ano a gente vai ter um workshop é, da elétrica e da automação, tá bom? Então, geralmente a gente faz o workshop da elétrica e da automação, né?
E tem esse workshop que ele é direcionado a todos os cursos técnicos e cursos de graduação aqui do Senai, tá? Então esse workshop vai ser igual a aula EAD, tá? Aqui esse QR Code, se eu não me engano, é para você fazer a inscrição. Deixa eu ver aqui. Convite especial. Ah, não, aqui, ó. Esse não tem inscrição, tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei o mouse aqui em cima, ó. Entrar na palestra pelo Teams. Beleza. Então vocês vão entrar por esse, né? É assim, quem puder participar, né? Vai ser muito interessante, ó. Porque, vai estar o professor José Mota, filho, tá? Ele vai falar sobre, né, o uso de inteligência artificial, né? Por isso que ele coloca esse tema aqui, ó, entre humanos e robôs, né? Redesenhando o meu projeto de vida. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, é, sobre projeto de vida, né? Geralmente o pessoal, eu não sei, na Igreja Católica, eu confesso que quando eu ia era mais novo, então eu não me lembro dessa, né, falar de projeto de vida. Mas eu me lembro que eu ia com a minha mãe na igreja evangélica e todo ano tinha um projeto de vida, né? Você fazia um planejamento, tá? E aí, ó, olha só, eu vou começar a instigar vocês, né? Ó, nem o professor José Mota ainda está falando. Eu acredito, viu? Eu tô chutando, viu? Eu acredito que esse projeto de vida seria um planejamento, e é por isso que está falando que é entre humanos e robôs, utilizando a inteligência artificial, tá? Nós aqui do quadro de professores, nós fazemos vários cursos, que é o chamado Unindústria, tá? E dentre esses cursos tem curso sobre a utilização de IA para fazer um cronograma de aulas, para fazer atividades para os alunos, né? A gente pode utilizar para essa ferramenta, né, de inteligência artificial para várias áreas, fazer um cronograma, né, numa folha em PDF, fazer um vídeo, fazer um podcast, tá? Então tem muita coisa, né, que é novidade aí na área de educação que tanto o professor quanto você, né, é discente aí, né, você é aluno, pode utilizar no seu dia a dia, tá? Então, acredito que, né, pelo tema aqui, ele vai falar disso, né, por isso que ele está falando entre humanos e robôs. Quando a gente fala robô, a gente já pensa logo numa máquina, né? Mas o robô, ele pode ser considerado um programa, tá? Por isso que não tem aquelas, já viram aquelas verificação quando você entra no site, o CAPTCHA, né? O CAPTCHA, aí você clica lá, eu não sou robô, tá? Se você for um robô, o clique é muito, ele é instantâneo. Então tem várias formas de você clicar, daí o algoritmo ele vê a velocidade com que você move aqui. Por exemplo, quando é um robô, quando é uma máquina, né, um bot que eles chamam, né? O que que o bot faz? Ele nem move o mouse, ele simplesmente acessa já pelo programa o cursor, aquele botão ali, né? E já faz o link, né? Já pega o link para fazer o download, geralmente é download, né? Ou upload, né? Dependendo aí do tipo de arquivo, né? Se for um Dropbox, né? Ou se for um drive da nuvem. Então tem muita coisa que quando a gente iniciou lá, ainda mais os alunos aí mais antigos, né? A gente não tinha acesso a essas ferramentas, muito menos, né? Se a gente tinha acesso à ferramenta, a gente nem poderia imaginar que isso, né, que isso pode acontecer. Então, ele vai falar sobre isso, né? Utilização de inteligência artificial, como que você pode fazer esse projeto de vida. O projeto de vida é um planejamento. Inclusive, ó, dica de leitura aí para vocês. É, isso aqui sou eu que estou dando essa dica, tá, pessoal? Não é nenhum professor. Pode até ser que ele fale isso. Tem um livro que chama The One, tá? Aqui chama, se eu não me engano, é a única coisa.
Vocês vão encontrar aqui ele como livro The One ou A Única Coisa. Ó, tem esse daqui, ó. Esse daqui eu não conheço. Ó, se eu não me engano é o mesmo, ó. Esse é a única coisa aqui, ó. Olha, é Gary Keller, né? Então, ele é esse, né, para o português aqui, o a única coisa, o The One, ele fala sobre foco e ele fala também sobre planejamento. Por exemplo, você já se pegou falando assim, ah, eu vou, quando o professor dar aula lá, eu vou fazer primeiro a atividade um, depois eu vou fazer a atividade 2, depois eu vou fazer a atividade 3, né? Às vezes, quando você fala atividade um, atividade 2, atividade 3, né? Às vezes quando você faz uma lista, né? Uma lista simples, ah, eu vou no supermercado, primeiro eu vou comprar leite, depois eu vou comprar arroz, depois eu vou comprar feijão. Você fez essa lista, por que que você colocou arroz em primeiro plano? Por que que você colocou feijão em segundo plano, né? E sei lá, e detergente em terceiro plano? É porque foi a ordem que você lembrou, mas não quer dizer que é a sua prioridade, tá? Então, às vezes a prioridade é eu comprar o básico, por exemplo. Primeiro eu compro arroz, primeiro eu compro leite, os produtos básicos que a gente utiliza no mês, né? Aí depois eu, como já as besteiras, né, que nossas mães aí falavam antigamente, né? Aí depois você compra traquina, você compra skinny, essas coisas, as besteiras, né? Mas primeiro a prioridade é você comprar o básico para você se manter no mês, né? Então, esse seria um planejamento. Mas se a gente falar de projeto de vida, qual que é o seu projeto de vida? O que que você pensa? Isso tá muito pergunta de RH. Como você se vê daqui a 5 anos? O que que você vai fazer daqui a 5 anos? O Day One, ele fala isso. E, inclusive, o Redesenhando Meu Projeto de Vida, provavelmente ele deve falar sobre isso, né? O que que você se vê fazendo daqui a 5 anos? Bom, daqui a 5 anos, professor, eu acredito que eu já terminei, obviamente, já terminei esse curso, então eu vou estar empregado, né? Então, o que que você vai fazer hoje? O que que você vai fazer agora para daqui a uma semana, né? Você já vai estar com suas atividades feitas, para daqui a um mês você já finalizou, sei lá, essa UC aqui, ó. Ela vai, que a gente tem um período de férias, né? Mas vamos supor que ela terminasse aí no próximo mês, né? O que que você vai fazer para que você finalize ela no próximo mês? Ou seja, você dividir a sua meta de 5 anos em etapas, porque se você não finalizar cada etapa menor, você não vai chegar na etapa maior, que é daqui a 5 anos, você já está formado aí, né, como eletrotécnico, já trabalhando na indústria, quiçá fazendo um curso, sei lá, de engenharia da automação ou fazendo um curso, sei lá, de engenharia elétrica, né, evoluindo, ou seja, você vai estar, supondo, esse curso leva uns 3 anos aqui, né, então você estaria já no segundo ano de engenharia de automação ou engenharia elétrica ou, sei lá, outro curso aí que você vê que vai agregar para sua profissão, né? E outra questão, a gente fala de projeto de vida, né? Ah, beleza. Eu estou fazendo eletrotécnico e aí eu terminei a eletrotécnica, agora eu vou fazer o curso, sei lá, eh, sei lá, cozinheiro. Eu esqueci o nome do curso, tem uma faculdade aqui, gastronomia, lembrei. Vou fazer gastronomia, mas peraí, gastronomia ela vai agregar ao que eu já estou fazendo agora, né? Não, não parece muito correlata, não. E na verdade, né, eu acho que não tem nada a ver, né? Então talvez seria melhor você planejar, pensar, ah, não, mas gastronomia não vai rolar, não. Ah, eu vou fazer letras em inglês. Será que vai agregar
ao curso que você está fazendo agora? Não. Ah, mas ó, uma engenharia da automação, sei lá, engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, opa, beleza, ó, já se conversa esses cursos. Então, o que eu estou aprendendo agora vai agregar para o que eu no futuro estou planejando para o meu projeto de vida. Então, seria esses questionamentos aí que a gente tem que ter, a gente tem que. Eu sei que não sobra tempo, quase tempo a gente fazer isso, né? Mas a gente tem que parar às vezes e pensar, né? Será que se eu continuar com plano, né, na levada, vou fazer igual um primo meu, né, na pegada que eu estou fazendo agora aqui, será que eu vou seguir um plano de carreira, né? Será que eu vou, se eu concluir as tarefas que eu estou fazendo agora, será que eu vou amanhã ter êxito, né? Será que eu fazer tudo igual naquele livro lá do Alice no País das Maravilhas, né? Na hora que o gato pergunta para Alice, e aí, você quer ir para onde? Né? Aí ela fala, ah, não sei, sei lá, não sei não. Aí ele pega, ah, por que que você não vai pro buraco? Aí eu sei que tinha a toca lá do coelho, né? Tinha da direita e da esquerda, né? Aí por que que você não vai pro da direita? Né? Se você não escolhe, se você não planeja, você pode ter certeza que alguém vai escolher e vai planejar para você, tá? É aquela história, se você não segue seus sonhos, com certeza você vai trabalhar para alguém para realizar o sonho daquela pessoa, né? Então são essas, às vezes é bom a gente parar no meio do curso e fazer essas reflexões. Aí por que que eu estou insistindo tanto, né? Ainda nem comecei a aula, por que que eu estou insistindo tanto nisso? Porque é um dia que vocês normalmente não têm aula, né? Eu sei que vocês se programam para entrar sempre nas segundas-feiras e nos dois outros dias para estar lá na unidade para fazer as atividades. Então, eu convido vocês, né, a no dia 27, aí, às 19 horas, entrar aqui na plataforma, ó. Aí você já clica aqui já direto, que você já vai no link do Teams, tá bom? Espero vocês lá. Dia 27 eu vou estar aguardando. Tanto é que o pessoal que tem aula comigo, que vai ser na quinta-feira, né, no dia 27, e no dia, no dia 27, eles vão estar liberados, a aula já está postada para eles, né? Eles vão estar liberados para participar desse workshop. E eu conto com vocês, né? Conto com a presença de vocês, e vai ser muito legal, viu? Eu vou até aproveitar, né, esse workshop para também repensar o meu projeto de vida. Vamos lá, gente. Então, na última aula, vamos ver o que que a gente falou aqui. Ah, a gente falou do esquema 2 da atividade 2. Lembra que a atividade 2 tem quatro esquemas, tá? Então, nesse último foi o que mesmo? Foi partida estrela triângulo. Isso mesmo, ó. Foi estrela triângulo. Então, hoje a gente vai falar do esquema 3. Então vamos lá na nossa folha de atividades. Atividade 2. Vamos lá no esquema 3. O que que é o esquema 3? Ó? Instalação de partida compensada, é mais conhecida como chave compensadora, tá? Com autotransformador, é importante, viu? A chave compensadora, ela usa um transformador, tá? Para ele diminuir a tensão para dar partida nesse motor trifásico. Beleza. Então vamos lá no esquema 3 aqui, ó. Ó, isso aqui é a folha de dados aí, né? Aí lembra que eu falei num projeto? Sempre, geralmente, ou ele está no memorial descritivo, numa folha à parte, igual essa folha que vocês estão vendo aqui, né? Ou ele está no. Às vezes está nos dois, tá? Geralmente, quando é indústria grande, ele está no memorial de cálculo, né? Que fica no memorial descritivo, e ele está no memorial de cálculo dentro da prancha de projeto, tá?
Então, aqui a gente tem esse motor que vai utilizar chave compensadora. E eu já vou pegar aqui a norma, e desde a primeira aula eu estou usando ela com vocês, aqui a NT01, a da Equatorial, tá? Inclusive, eu até acessei a página aqui com os alunos da aula anterior. Eu vou até aproveitar ela aqui, ó. Aí lembra, acho que eu comentei com vocês como que você chega aqui, ó. Deixa eu indo para trás. Você vem aqui no Google, né? Coloca normas técnicas Equatorial Goiás, tá? Porque tem a Equatorial Pará, tá? Tem Equatorial em outros estados também, né? A que eu lembro de cabeça só aqui Goiás e Pará. Aí você vai vir aqui em normas técnicas, aí geralmente aqui aparece um pop-up aqui falando, eu li as informações, cookie, esses trem. Aí você só dá OK. Aqui não tá porque eu já tinha clicado antes aqui, ó. Aí você vem aqui em norma técnica de conexão. Às vezes ele não vai carregar as caixas aqui, deve ser um problema no site. Aí você clica de novo em norma técnica de conexão, que vai aparecer essas caixas aqui, ó. Aí, para a gente analisar o motor, a gente utiliza a NT01, tá? Que ela é para uma única unidade consumidora, e a 04, que também tem as mesmas tabelas, só que ela considera, por exemplo, um prédio de apartamentos ou até um condomínio fechado aí horizontal, né, um condomínio de casas, né, que tem medições aí compartilhadas com uma medição geral. Mas geralmente para cálculo a gente utiliza esse, ó. Aconselho vocês baixarem a última revisão, tá? No caso atual, a revisão mais atual é a revisão 9 aqui, ó. Engraçado que aqui tá aparecendo revisão 8 e ela foi publicada depois, né? Estranho, né? Eu acho que isso aqui é um erro, viu? É erro. A mais atualizada sempre é a revisão, né? A última revisão. Beleza, baixa ela aqui, né? E aí você vai ter a norma, né? A NT 01, eu chamo ela de 01, tá? Lá na página 40 aqui, ó, de 104, eu estou utilizando a revisão 7, tá? Tem essa tabela aqui. Lembra que eu mostrei essa tabela quando a gente estava fazendo a outra? A gente começou nos esquemas das atividades aqui, tá? Então, a atividade de hoje aqui é você fazer a partida compensada, tá? Aí lembra que vamos recapitular de aulas anteriores. Tem a partida direta, a gente viu que partida direta aqui para tensão monofásica de 220. Pois não, Samela? Boa noite, Pablo. Só Boa tirar uma noite. dúvida. Tem Sim? algum aplicativo que você conhece para nós fazer os diagramas dos Ah, projetos sim. elétricos pelo celular? Porque nós, a maioria, Por eu não sou celular, de não. eu não sou de Mineiros e aí eu não Sim. consigo fazer lá no Senai, porque eu sou de Perolândia. E aí o meu meio que Ah. eu uso para estudar é o celular. Mas caso fosse, eu preciso saber qual aplicativo também que eu consigo baixar no notebook em casa para me conseguir fazer as Hum. atividades. Se você puder Esse passar esse daqui, aplicativo. ó. Ah, sim. Esse daqui, ó. Aí sempre, inclusive eu peço aqui para Caroline, ó, toda vez quando é porque ela já faz esses selos aqui da aula, e aí sempre ela coloca essa pastinha aqui. Eu utilizo, né? Inclusive ele está até disponível aqui, ó. Você vai vir em biblioteca, tá? Você vai baixar, já tá o link aqui, ó. Simulador, o Cadicimo, tá? O Cadicimo 4.0. Você clica aqui, ó. Você vem na aba Biblioteca. O primeiro link aqui, ó, é o Cadicimo 4.0. Aí você baixa ele. E ele realmente ele só funciona no computador, né? No caso aí você vai utilizar o notebook. E ele vem compactado numa pasta assim, ó.
Aí como é que você vai fazer para utilizar ele? Você vai extrair ele. Você coloca extrair aqui porque ele já está dentro de uma pasta com esse nome aqui, ó, Cadicimo 4.0 BR, tá? Aí você vem aqui, ó, você extrai aqui, que aí ele vai extrair para uma pasta. Aí, nesse caso, do jeito que ele está aqui, você não precisa instalar ele no computador. Na hora que você clica no executável, ele já abre. Foi bom você ter perguntado. Eu só falei isso, foi lá na primeira aula, né? Geralmente eu faço ou na primeira ou na segunda aula, mas é sempre bom quando a gente tem dúvida, a gente revisar isso. Então, ó, na hora que você extrai o arquivo aqui na pasta, você entra na pasta, você vai ver esse ícone vermelho aqui, ó, o executável, tá? Aqui o executar, a extensão aparece porque eu deixei aqui no meu computador para ela aparecer de propósito, tá? Para ficar mais fácil eu visualizar. Então você vem aqui nesse vermelho, ó, você vai dar dois cliques. E aí ele já roda, viu? Você extraiu e ele só funciona no Windows mesmo, tá? Windows 10, Windows 11, até em Windows menores ele funciona. Aí ele vai aparecer esse pop-up aqui, tá, Samila? Ó, pois não, pode falar aí. Aí, se a atividade pedir para mim fazer esse diagrama, como eu já estava dando uma lida lá, eu consigo salvar deste aplicativo e eu mandar para uma pasta dos documentos para mim te enviar. Sim, mas aqui no caso, como é uma aula inicial, o diagrama ele já está aqui, tá? E eu forneço o diagrama para você conseguir fazer a simulação no seu computador, tá bom? Então, o bom é que você vai utilizar esse programa para você ver como é que a partida acontece, né? No caso aqui da chave compensadora, beleza? Aí na hora que você dá dois cliques aqui, ó, vamos revisar. Deu dois, deixa eu fechar aqui. Aquele não rodou, ó. Você vem aqui, ó, dá dois cliques. Aí ele já aparece aqui, ó, ensinando elétrica, até do blog lá, não sei o que, Mated. Aí vai aparecer esse pop-up aqui, ó, senha. Aí você coloca aqui, ou você digita no teclado, ou então você digita com o mouse aqui, né? No teclado virtual, ó. Aí você digita 4962 no numérico aí do seu teclado e você dá Enter. Aí beleza, ele já está aberto, já está pronto para rodar. O programa, ele é bem levinho. Aí sempre ele já abre com uma pasta de projeto aqui, tá? Eu estou fornecendo para vocês o diagrama já pronto. Deixa eu só minimizar aqui. Aí, como acho que foi da segunda aula, não, foi desde a primeira aula aqui, ó. Aí, por que que eu pedi para Caroline colocar essas pastas em cima da aula, tá? Então, eu vou pedir, ela vai colocar aqui, ela já pôs o selo aqui da aula, né? Eu vou postar a aula e ela vai colocar aqui, até amanhã já vai estar colocado, uma pasta igual a essa daqui, ó. Que aí você clica nela e você vai baixar o esquema da atividade que a gente está analisando da aula de hoje, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ela não está disponível ainda para vocês, mas vai estar disponível essa aula bem, essa simulação aqui, ó. É o esquema 3, deixa eu ver. Isso, esquema 3. Só achar ele aqui. Estrela triângulo foi da aula passada, tá? E ele tá aqui, ó. Que é o esquema 2. Ó, esquema 3, que é a de hoje. Vai estar esse arquivo aqui, ó. Ele é .cad por conta desse programa aqui, que é o CAD Simo, né? O CAD ele faz alusão ao AutoCAD, né? Só que ele é de simulação. Então, você vai baixar esse, eu vou colocar em cima, a Caroline vai colocar aqui, ó, em cima dessa aula de hoje, tá?
do dia 24/11, vai colocar aqui em cima uma pastinha com esse arquivo aqui, ó, o partida compensada. Depois que você abre ele aqui, ó, você pode vir, você vem aqui no programa, ó, e aí clica nessa pastinha aqui e você vai dar o caminho. Geralmente, quando você baixa, ele vai lá para a pasta download, né? Ou você dá um caminho para ele, né? Aí geralmente ele vai estar lá na download, você vai na pasta onde esse arquivo tá, né? Que no caso é a partida compensada atividade 2 esquema 3, tá? Isso daqui, ó, dá 2 cliques. Aí vai aparecer o esquema, né? O esquema 3 que é o da aula de hoje. Aí ele já está pronto aqui. Se fosse um curso de engenharia elétrica, né? Na verdade, a gente tem uma matéria lá que é a instalação industrial, a essa que é semelhante a essa daqui, né? Que a gente já, que o pessoal já passa tudo meio que pronto, né? Só para você seguir, para você entender como é que ele funciona. Aí depois, numa matéria que chama acionamentos, é que a gente faz essas simulações que a gente utiliza aqui. Mas no primeiro momento, o diagrama aqui ele já está pronto, tá, Samelo? Ele já está pronto aqui, tá? Eu até coloquei, deixa eu ver, K1 é o que vai direto para o motor. K2 e K3. É, tá com a mesma nomenclatura aqui, ó. Então, essa daqui é a partida com a chamada a compensada aqui, né? Ela é chamada mais comumente de chave compensadora. Aí, como eu expliquei na aula passada, eu vou até abrir o outro. Eu já tenho uma folha aqui com a análise da atividade, tá? Para a gente não perder tempo aqui. Só mostrar para vocês aqui. Aí é naquele mesmo esquema. Primeiro, esse tipo de folha aqui. Deixa eu ver, isso aqui foi da aula passada, estrela triângulo, né? E esse daqui é da aula de hoje. Eu até já deixei os desenhos aqui, porque foi de uma aula anterior que eu ministrei hoje para os alunos de outra turma, que inclusive era essa mesma aqui. Foi até bom que eu vou aproveitar os desenhos. Aí lembra que semana passada, lembra que eu falei que o motor, e eu venho dizendo isso desde lá da primeira aula, né? O motor, ele tem a senoidal da tensão, né? Por exemplo, da tensão aqui, que é o trifásico, a tensão, né, é 380 vezes raiz de 3, né? 660. Então, uma fase aqui vai ter 220 volts. Beleza. Então eu tenho a tensão de. Eu estou representando só uma fase, tá? Do motor. 220 volts. E aí, lembra que eu falei que o chuveiro, por exemplo, o chuveiro vai aparecer a corrente da senoidal aqui, né? Ou a senoidal da corrente, melhor dizendo, né? Essa preta aqui seria a corrente elétrica, ou seja, vamos supor aqui a senoidal da tensão 220, né, da fase de 220 e da corrente elétrica, estou chutando um valor aqui aleatório, 20 amperes, tá? Seria um chuveiro elétrico, tá? Aí lembra que eu disse lá desde o início da aula que as máquinas elétricas, para elas vencerem a inércia, ou seja, o motor de 60 CV, ele tem um eixo muito pesado, por exemplo, mas isso acontece para todo motor, tá? Desde do que eu comentei aqui na aula passada, né? Desde os de. Eu vou pegar aqui os. Como eu estou tratando só de uma fase, tá? Não, eu vou pegar do motor monofásico, essa tabela aqui, ó. Desde os de potência bem pequenininha, ó, esse de 1/3 de CV, ele tem, ó, aqui está falando que uma única máquina, ela absorve 0,65 kVA. O 0,65, se a gente converter aqui para volt-ampere, vai dar 650 volt-ampere. Então, esse motor de 1/3 de CV, desde o do menor até o maior, que no caso aqui é o de 200 cavalos, vapor, né?
que dá 190.180 volt-ampere de potência, ou seja, uma potência muito alta. Aí lembra que eu disse que a máquina elétrica, por ela ter essa característica, ela tem a chamada corrente de partida. Vou até desenhar numa cor diferente aqui, ó. E essa corrente de partida sempre ela acontece nesse período pequeno aqui, que é chamado de transitório, tá? Leva, sei lá, cerca de 2 segundos, dependendo da máquina, 3, 4, 5 segundos, né? Esse período transitório é o período em que a máquina ela tem que utilizar muita corrente elétrica para fazer com que ela comece a girar sozinha, tá? Então ela multiplica a corrente por cerca de 8 vezes, até 8 vezes a nominal, tá? Não é toda máquina que é exatamente 8 vezes, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar essa corrente de 20 aqui, né? Aí 20, né? Se a gente pegar aqui, ó, a nominal é 20. E na partida aqui, essa corrente, ela multiplicar, vamos supor que é o pior caso, né? 8 vezes aqui, então ela daria uma corrente de partida nesses 3 segundos no transitório de 160 amperes, ou seja, aí lembra daquele algoritmo que eu venho sempre falando lá, desde projeto elétrico, desde instalação elétrica predial, né? Em que lembra quando você vai dimensionar um circuito, você, por exemplo, a corrente máxima dele é 20 amperes. Aí a NBR 5410, ela recomenda que você some, para você dimensionar o disjuntor, né? Você some mais 5 amperes, ou seja, se a corrente máxima deu 20, o disjuntor ele vai ter que proteger para uma corrente de 5 amperes a mais, ou seja, de 25. Então você vai colocar um disjuntor de 25. Mas você está vendo aqui que se é um motor e esse motor ele tem essa característica, todos têm na verdade, né? Ele multiplica até 8 vezes a nominal. Então na partida, em vez de ele sair com 20 amperes, ele vai sair com 160 amperes, ou seja, o disjuntor ou o fusível que ele está ligado, no caso aqui é fusível, né? É aqueles cartuchos que estão ligados diretamente lá no painel, né? É fusível tipo cartucho que eles chamam, né? Tem o H, né? Então, esses cartuchos aqui, eles vão queimar, né? Na partida aqui. Não porque ele está com sobrecarga, né? Mas porque a máquina elétrica, ela tem esse comportamento. Ela gera muita corrente elétrica quando ela está parada. Tanto é que se o eixo do motor ali, né, ficar preso e ela não conseguir girar, não conseguir rodar, essa corrente ela vai aumentando, aumentando até queimar o enrolamento ali, né? Então, toda máquina elétrica em modo motor, né, em modo gerador, outro tipo de máquina que eu comentei que é o transformador, né, mais conhecido como autotransformador, que tem o objetivo ou de diminuir a tensão, né, ou de elevar a tensão, né? É por isso que a gente chama autotransformador abaixador para que diminui a tensão e tem um autotransformador elevador que aumenta o nível de tensão elétrica aí. Então, uma outra estratégia é você utilizar essa partida compensadora. Como é que você utiliza ela? Lembra que na aula passada, por isso que no esquema 2 era a estrela triângulo. E lembra que eu falei que lá na estrela triângulo, ó, já deixei até escrito aqui, ó, ela diminui quando você liga ela primeiro no estrela aqui, ó, no K3, né? Esse aqui é o esquema da aula passada. Ela diminui a cerca de 1/3 da nominal na chave compensadora. Qual que é a estratégia aqui? A chave compensadora, você vai, tá vendo que é semelhante aqui, ó, ao estrela triângulo, só que em vez de você ligar ela em estrela, isso aqui, ó, tá vendo, ó, isso aqui é um relé de tempo, ó. Esse daqui, ó, é o on delay aqui, ó.
Ele tá com um tempo aqui de 10 segundos aqui, ó. Aí sempre quando você não coloca a simulação para rodar, quando você clica aqui, ó, em cada equipamento aqui, ó, no caso aqui é a bobina, né, de potência aqui do contador aqui, tá? Então, aí lembra que lá no estrela triângulo você vai ter uma partida estrela, porque aí o que que ela faz? Ela diminui a corrente nominal a cerca de um terço, ou seja, em vez dele rodar, né, a 25 amperes, que é o nominal desse motor que eu coloquei no exemplo aqui, né? Ele vai rodar às 8,6. Aí, vezes 8, com certeza, ele vai ser menor que 8 vezes, por exemplo, aqui, ó, aqui no você ligar ele direto aqui, ó, aí 25,7 vezes 8. Olha, deu 205 amperes aqui na partida. Aí por que que você utiliza primariamente a estrela triângulo? Porque aí em vez dele partir com 205 amperes, diminuir na um terço aqui a nominal, ou seja, de 25,7 no tempo aqui dos 5 segundos ou 10 segundos, em vez dela funcionar com a nominal de 25,7, ela vai estar funcionando com 8,6. E aí a gente sabe que essa nominal, independente se ela está em estrela, está em triângulo, ela vai multiplicar até 8, né? Então, em vez dela partir com 205, né, aproximadamente quase 206, ela vai partir com 8, né? Aí a gente pega o nominal, né? Diminuiu a corrente a um terço, né? O que que eu fiz aqui? Eu dividi o 25,7 por 3, que deu 8,6, né? Então vai ser 8,6 vezes 8. Vamos pegar o pior caso aqui, ó. Tá vendo? Ao invés dela partir com 205 amperes, ele vai partir com 68. Aí lembra que eu falei que essa é a estratégia primária para você dar uma partida indireta no motor, ou seja, diminuir a corrente nominal, que consequentemente diminui a corrente de partida para aquele período. Por isso que você utiliza o relay de tempo aqui, né, o delay, o on delay, né? Você diminui a corrente nominal para 68, né, em vez de 205, porque aí depois de 5 segundos ele não vai para 208, 205 amperes. Ele vai voltar o quê? Para 25,7 amperes, porque ele já vai estar o quê? Ele já vai estar em movimento. Lembra lá das leis de Newton, né? Um corpo tende a ficar parado se ele estiver parado em relação ao referencial, né? E ele tende a continuar em movimento se ele tiver em movimento relativo a um referencial, né? Ou seja, se ele já estiver rodando ali, né? Em vez dele voltar para 205, né? Ele vai voltar o quê? Para 25,7, porque ele já está a inércia, já saiu da inércia e ele já está girando. Esse é o objetivo das partidas indiretas. Eu diminuir a corrente nominal, que consequentemente diminui a corrente de partida, e aí eu consigo partir esse motor para depois que ele passa desse período transitório, né, que é alta corrente, ele continue funcionando sem desarmar as proteções, né, ou os disjuntor motor, ou chave fusível, né? Ou chave essa fusível tipo cartucho, né? Que fica lá no painel, né? Ah, professor, então quer dizer que, né? Eu até brinquei na aula passada, né? Quem não tava, quem não pôde participar da aula ao vivo, né? Professor, então quer dizer que é uma espécie de evolução Pokémon, né? Então quer dizer que a partida compensadora, em vez de eu simplesmente diminuir essa corrente a um terço, eu vou diminuir a outras porcentagens aqui, ó. No caso, o setting dela aqui, ó,
Deixa eu ver aqui no alto. Não, aqui na simulação até que ele não mostra, não. Eu vou dar um zoom aqui, ó. No caso aqui, ó, a chave compensadora, o que que ela faz? Primeiro, né? Por que que você utiliza um autotransformador, né? Um transformador abaixador? Porque ele vai utilizar, nesse caso aqui, três estágios. Primeiro, ele diminui a corrente, né? Aí eu não vou precisar, aí quer dizer que eu não preciso ligar ela em estrela aqui. Na verdade, com um transformador diminuindo a tensão, você concorda se ele diminuir a tensão, quer dizer, como elas são no projeto lá da impedância, né, do motor, como elas são diretamente proporcionais, né? Então, se eu diminuo a tensão, consequentemente eu diminuo a corrente. Se eu diminuir a corrente nominal, o que que ela vai diminuir? A corrente de partida. Então, em vez de apenas um estágio, que é um terço, eu até tinha feito as contas aqui, ó, numa aula anterior. Aqui, ó, um terço aqui, ó, deu aproximadamente 33% da corrente nominal aqui, ó. Até inclusive eu utilizei foi esse motor mesmo aqui, ó, o de 205, tá vendo aqui, ó? Fiz a regra de 3 aqui, né? 205 representa 100%, 68 é quantos por cento? Então deu aproximadamente 33%. Ah, professor, então traduzindo para português Brasil, né? Quer dizer que a estrela triângulo, ela tem um estágio que ela diminui a corrente nominal a 33%, né? Ela fica a 33% da corrente nominal, né? A corrente de partida. Isso mesmo. Então quer dizer que com autotransformador, sem eu precisar fazer a conversão na estrela triângulo, eu vou diminuir o TAP do transformador, ou seja, a quantidade de enrolamentos. Nesse caso aqui, ó, para essa chave compensadora, eu vou utilizar, na verdade, na prática, aí fala três estágios, mas na verdade são dois estágios aqui, ó. Um estágio de 65% e o outro TAP aqui, né, a quantidade de enrolamentos. Por isso que eu coloquei essa fórmula aqui, ó, a fórmula aqui do transformador, né, que compõe a chave compensadora, ele fala que a tensão, né, no primário aqui, por exemplo, né, na hora que ele pega direto aqui da rede de energia, ela é diretamente proporcional à quantidade de voltas, né, do enrolamento do primário aqui, ou seja, quando ele pega lá para a tensão de fase de 220 volts, né? E daí no secundário ele vai diminuir essa tensão, tá? Então eu vou fazer o quê? Para eu diminuir essa tensão, eu tenho que diminuir a quantidade de voltas. Vamos supor que esse enrolamento, sei lá, tem 7.000 voltas, né? Vamos supor que tem 7.000 voltas. Então, quanto menos voltas, sei lá, se eu tiver 3.000 voltas, eu vou diminuir esse nível de tensão, né, no secundário a, sei lá, 40%, aí depende da quantidade de voltas, né? Aí, nesse caso, para uma chave compensadora, ele vai estar setado em 65%, que é o primeiro estágio, ou seja, né, um pouco maior aí do que a estrela triângulo, né? E depois ele vai para 80% e finalmente, né, depois do transitório aqui, né, que é o período em que a corrente é mais alta, ele finalmente vai chegar no terceiro estágio, que é o de 100%, ou seja, ele já vai estar com inércia, né, e não precisa, né, desse artifício. Então já até deixei os cálculos aqui prontos aqui, ó, o 65% aqui, ó, a corrente. Nesse caso aqui, para esse motor aqui. Ah, eu tinha até utilizado, foi o de 15 CV, ó, agora que eu estou vendo aqui, ó. O de 15 CV, né? Então, ele vai estar funcionando a taxa de uma corrente, em vez de a nominal
de 25 aqui, né? 25,2. O original, a corrente de partida daria 202, né? Então, a 65% ele vai funcionar, a, a corrente nominal vai estar na taxa de 16,3, né, amperes aí. E na taxa de 80%, ela vai estar em 20,17 aqui. E essas correntes maiores aqui já é a corrente de partida, ou seja, ela multiplicada pelo fator aí de multiplicação do motor. Aí lembrando que não são todos que eles multiplicam o máximo. Isso aqui é o máximo, é o pior caso, tá? É 8 vezes a nominal, tá? Aqui eu já coloquei o pior caso para a gente já entender o porquê que é importante eu fazer uma partida indireta para motores, no caso nosso aqui, né? Tensão monofásica aqui para motores acima de 7,5 CV, aí, né? 7,5 cavalo vapor. Então entendi, professor. Então esse o relé de tempo aqui, ó, deixa eu, agora para você começar a simulação, você vai apertar a setinha verde aqui, ó. Ele ele já começou a simulação. Você vai ligar o disjuntor, esse aqui é um disjuntor motor, né? Ele já tem relé térmico aqui, né? De proteção para o circuito de potência e tem o relé térmico de proteção aqui, né? O outro disjuntor motor para o circuito de comando aqui, tá? Então a gente viu que ele está setado para 10 segundos aqui. Aí nesse caso, em 5 segundos, metade desse tempo aqui, ó, ele vai ficar numa taxa de 65%, ou seja, a corrente de partida, em vez de ser 202, ela vai ser de 131 num primeiro momento, em 5 segundos. Depois, ela vai, né, nos últimos 5 segundos, para dar um total de 10 aqui, ela vai para uma taxa de 80%, né, que seria uma corrente de partida de 161. Mas é aquela história, ela não vai chegar nessa corrente. Aqui é porque nesse simulador eu não tenho multímetros aqui, não dá para mostrar para vocês. Mas a partir do momento que eu já dei a partida e já rodei 5 segundos nessa taxa de 65%, na hora que eu chegar nos outros 5 segundos restantes aí, né, para dar o tempo do transitório de 10 segundos, ele, na verdade, ele não vai estar com a corrente de 161,4. Na verdade, a corrente vai ser menor porque ele já vai estar em movimento. Ele já vai ter iniciado o rotor ali, ele já iniciou o movimento. Vai dar uma corrente bem menor. Mas é aquela história, né? Para o projeto, né? Para os cálculos, a gente dimensiona os valores aqui, né? O que se espera, mas sempre o primeiro estágio é o estágio crucial, porque aí ele já vai colocar o motor ali em rampa, né, que chama de rampa de aceleração. Ele já vai colocar ele em movimento, e quanto mais movimento ele tiver, menor vai ser essa corrente de partida aí. Então, na prática, esses 80% aqui, né, se a gente colocar um multímetro aqui, ele não dá nem, se não me falha a memória, já fiz esses cálculos com outro simulador aqui, ele dá aproximadamente, juro para vocês, dá uns 70% no máximo, 70%, às vezes, né, menor do que isso aqui. Ele dá sempre próximo da primeira porcentagem aqui. Isso pelo fato dele já estar girando, ele já está, né, nos primeiros 5 segundos aí de rampa de aceleração, ele já está girando. Por isso que essa técnica aí da chave compensadora, ela é mais eficiente. Então já liguei a potência, já liguei o circuito de comando, né? Vou dar a partida para esse motor aqui, né? Ó, dei a partida, ó, aí aqui começou a contar o tempo aqui, ó. E daí, ó, ele vai, aqui ele não mostra, mas aí passou 5 segundos, deixa eu dar um zoom aqui nesse, ó, já até parou aqui.
que ele mostra a contagem aqui, ó. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu dar um zoom um pouco maior, que aí a gente vai ver aqui. Olha, 9, 8, 7, 6, 5. Aí, quando ele chegou no 5 aqui, ele já vai mudar o TAP para o segundo enrolamento, que aí seria o de 80%, tá? Aí, tá vendo? Que passou mais 5 segundos, ele, né, ele foi para o TAP de 100%, que é o que que ele fez? Ele desligou aqui você vê que ele começa aqui, ó, ele começa com o K3 e o K2 aqui, ó. Inclusive, ele tá fechado em triângulo. Depois que ele passar o 100%, ele vai fechar de novo em triângulo. Então, no início, ele não faz igual a chave estrela triângulo, né? Que ele fecha primeiro em estrela e depois em triângulo. Ele vai fechar em triângulo por quê? Porque ele tem o autotransformador para diminuir a tensão sem a necessidade, né? Sem a necessidade de utilizar a ligação em estrela, né? Que aí diminui a 1/3 da corrente nominal. Inclusive, você poderia até fazer isso. Você poderia colocar ele aqui, ligar ele em estrela primeiro, e utilizando a chave compensadora, aí na verdade os primeiros, né, 60, deixa eu ver o setting aqui, né, os 65%, na verdade, eles seriam 65% dos 33%. Não sei se vocês entenderam. Se eu fechar ele aqui primeiro em estrela, tá? Em estrela aqui, mas geralmente fecha em triângulo, triângulo aqui, ó. Eu fecho em estrela aqui, você concorda que ele já diminui a tensão para 1/3 da nominal. Diminuindo para 1/3 da nominal, o que que vai acontecer? Esse 65% do TAP aqui do transformador, ele vai ser 75% dos 33%. Mas por que que não é muito prático você fazer isso? Porque se você diminuir demais a tensão, né, a tensão de partida desse motor, ele não vai ter torque suficiente para ele iniciar o movimento. Aí por isso que em vez de você ligar ele em estrela no o K3 aqui, o K2 junto com o autotransformador, você liga ele em triângulo. Então, ambos estão ligados em triângulo aqui. Tanto a chave compensadora quanto o motor aqui, né? O motor trifásico. Ele vai estar ligado em triângulo aqui, só que em vez dele diminuir a corrente nominal a 1/3 pela ligação estrela, ele vai diminuir a 65% em triângulo, só que com a quantidade de voltas menor do que a ligação normal em triângulo direto da rede. Entenderam? Então ele vai estar em triângulo aqui, né? Em triângulo, só que com a quantidade de voltas menor. Aí sim, ele vai estar 65%, né, do nominal. Aí o relé, né, o on time aí, ele depois vai passar, né, ele vai fazer a interligação do relé aqui, ó, para 80% nos outros 5 segundos aí, né? Mas aí ele já vai estar, lembrando que ele já vai estar em movimento, né? Ou seja, vai ser uma corrente bem menor do que essa de partida, né, de 161, porque ele já iniciou o movimento. Aí finalizando os 10 segundos, né, em vez dele ir para 202, como ele já vai estar em movimento, a corrente apresentada lá no multímetro, no painel, né, vai estar de 25,22 amperes, ou seja, essa partida é necessária, essa indireta, seja a estrela triângulo, seja essa aqui da chave compensadora, né, que aí em vez de utilizar um tipo de ligação estrela, utiliza o autotransformador para diminuir a tensão, né? Porque aí ele vai ter corrente o suficiente para ele rodar, né? Para o fusível ou o disjuntor motor, né?
não entender que aquilo ali não é uma sobrecarga, né? É apenas um motor dando partida. Inclusive, ele vai ser dimensionado para suportar essa porcentagem, seja do estrela triângulo ou da chave compensadora que está utilizando ali na hora, tá? Então, relé on. Aí por isso, ó, contator, quantos contatores que a gente utilizou aqui? Utilizou três aqui, né? Um que é para ligar em triângulo direto aqui, né? Depois que passar o tempo. E dois que é para fazer o fechamento aqui do transformador, né? Fechamento em triângulo dele aqui, o K3. E o K2 para fazer o jump aqui da alimentação de energia para ela ir para o transformador, entendeu? Então aqui no transformador aqui o K3 ele faz o fechamento final aqui em triângulo, tá? O K2 ele liga, ele jampeia, né? Ele bypassa direto da rede de energia. E aí o relay o on delay, né? O on time aí, ele vai fazer essa mudança aqui, né? Primeiro no TAP de 65%, né? Na quantidade de voltas de 65, depois 80, e aí depois ele, né, abre os dois contatores aqui e deixa o K1 fechado, né? Porque ele já vai estar em inércia, né? Ele já vai estar em movimento, né? E ele não vai iniciar com 202, né? Ele iniciou, ele, no início foi uma partida de 131 amperes, né? Mas com o passar do tempo, quanto mais movimento o motor tem, mais essa corrente de partida ela vai diminuindo. Então, o máximo que ela chegou aqui foi o primeiro estágio, que foi o de 65%, né? Que é de 131,14 amperes aqui de corrente nominal. Tá? Então, o contator, a gente tem, a quantidade é 3, o relé térmico, nós temos um relé térmico aqui, né? No caso, para essa ligação, né? O botão normal fechado, né? O normally close, para você fazer o desligamento do circuito, né? O normal aberto, a gente tem um que é para ligar o circuito, caso o motor ele tá só para girar para um lado. É o temporizador, né, o on delay, que vai fazer essa mudança, né, do, da abertura aqui, abertura e fechamento dos contatores, tá? E ele é de tempo, né? O transformador, né, com os taps de 65% e 80%, né? Porque aí depois é só ele abrir o K2 e o K3, né? E fechar o K1, porque aí ele vai para o 100%, né? Por isso que eu disse que na prática, o pessoal fala três estágios, mas na prática é dois, né? 75% e 80%. E eu posso, inclusive, né, projetar uma chave compensadora para ter mais estágios aí, tá? Então, a etapa, sempre, a primeira etapa é a montagem, né? O risco da montagem é você se ferir, né? Com as ferramentas ali, né? De aparafusar, né? Que são pérfuro-cortantes. O controle é você utilizar o EPI adequado para a tarefa, né? E na hora do teste, você pode testar tanto só o circuito de comando, como você pode fazer o teste geral, né? Colocando esse motor para rodar ali, né? Que é o que geralmente acontece com vocês lá no laboratório, né? E a forma de controlar esse risco, né, que é de choque elétrico, já que você vai lidar com o circuito ligado, é você utilizar os EPIs adequados aí lá no laboratório. Beleza? Desculpa ter ido um pouco a mais no tempo aqui, tá, pessoal? Porque essa parte de máquinas elétricas, ela é mais chatinha aí e requer que a gente fique um tempo a mais aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou parando aqui, que o pessoal da outra sala já está me aguardando ali, tá? Fiquem com Deus e aguardo vocês, a quem puder ir, né? Aparecer lá no dia 27, lá das 19 às 20, pelo link aí, né? Que a Caroline já colocou, no primeiro workshop EAD, tá? Só vai acontecer nesse dia mesmo. Deus,